Olá, aqui é a Tainara Lima e nesse vídeo eu vim trazer alguns esclarecimentos jurídicos em relação à polêmica que surgiu após o pronunciamento do presidente da República, o chefe do Executivo, que foi feito no dia 24 de março à noite em relação à questão das medidas de segurança que estão sendo tomadas pelos estados. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, por isso que eu deixei o marco de data e hora, né? Hoje é dia 25 de março e dentro desse contexto, em 2020, a gente está vivendo uma pandemia que acabou afetando de forma considerável o mercado não só de eventos, mas todos os mercados, onde as pessoas estão sendo orientadas de como agir. E aí, o que eu faço quando tem um conflito? Quando talvez o meu município fale uma coisa, meu estado fale outra. E é interessante, desde já eu deixo claro aqui, que eu não vim dar nenhum tipo de opinião política, né? Eu realmente vim esclarecer o que a norma, a Constituição já fala quando surgem esses aparentes conflitos. E, na verdade, antes mesmo de ter esse pronunciamento, eu respondi outras dúvidas, né? Que o governador, por exemplo, do estado do Espírito Santo, em meados do dia 19 e 20, por ali ele ainda até permitia, aliás, dia 16 de março, que fossem realizados eventos até 100 pessoas, com um lugar que coubesse triplo. Só que o município de Manhuaçu de cara falou assim, aqui não vai fazer nada. E aí a pessoa de Manhuaçu me ligou, mandou uma mensagem e falou assim, Tainara, tá, mas o estado deixa meu município resolver proibir. Aí eu posso seguir o estado, que eu acho que é melhor para mim? E aí o que eu falei com ela? Olha só, segue a regra da norma mais restritiva, ou seja, aquela que protege mais. Então, em relação ao pronunciamento, a gente ainda tem um outro detalhe que a gente precisa realmente se atentar, que é as competências, né? Qual que é a função do governador, do presidente, qual que é a função aí do legislativo? E aqui a gente precisa entender que o pronunciamento não é um decreto. Ele é um direcionamento administrativo, ele deu ali orientações, deu a opinião dele, só que isso não mudou os decretos, as normas que já foram emitidas. Então é interessante a gente lembrar, eu confesso que eu não lembro se isso é falado na escola, tipo no ensino médio, porque eu sou advogada, então a gente falou muito, a gente estudou muito a fundo isso no direito. Mas por isso que eu quero esclarecer, porque realmente eu não sei se na escola ensinam isso. Mas a gente tem, né, os poderes executivo, legislativo e judiciário, onde o executivo, ele não legisla sozinho. Ele não pode botar norma sozinha. Claro que a gente tem uma exceção, que é as medidas provisórias. Mas em regra, e até dando o próprio exemplo da nossa situação do coronavírus, como que foi aqui no Brasil? A gente teve lá no dia 6 de fevereiro, eu peguei até o número da norma aqui, que é a Lei 13.979 de 2020, que falou assim, gente, chegou o coronavírus no Brasil. Aí, o que rola? O Brasil, a federação, ela dá as diretrizes, as orientações que são mais genéricas, porque o presidente já tem que cuidar de tudo. E aí ele fala assim, governadores, cada um de vocês nas suas parcelinhas, nas suas porçõezinhas de terra, né, nos estados que vocês tomam conta, faz decreto e faz a coisa ficar clara para a pessoa cumprir. Porque a lei federal, gente, ela não tem condição de falar qual que é a rua que fecha, o que vai acontecer. Isso é competência do governador, qual a realidade dele, se ele tem rio, se ele não tem rio, se ele tem mar, se ele fecha a fronteira de mar, ou se é Minas Gerais e não tem mar para fechar. Então, realmente, isso é competência do governador. E aí, o governador, ele faz lá o decreto dele, que é as coisas, né, que são as normas que estão saindo, falando, ó, aqui no estado do Espírito Santo é assim assado, em Minas é assim assado. Então, essa competência é do governador. Agora, o que o presidente poderia fazer? Ele consegue fazer norma sozinho, sem pedir opinião para ninguém, porque a gente sabe que, por exemplo, essa lei que saiu lá em fevereiro, ela é uma lei, ela passa pelo Senado,
o presidente vai lá, pode vetar alguma coisa, ou pode vetar tudo, ou pode aprovar. E em caso de veto, volta para o Congresso, ou seja, o presidente, ele não consegue fazer nenhum tipo de norma sozinho praticamente. Agora, existem as medidas provisórias, que é quando ele pode sozinho falar assim, quer saber? Eu vou emitir um negócio aqui porque é urgente, a gente pode fazer. Só que não pode ser feito se aquela matéria já tiver sido discutida pelo Senado, que é a situação do coronavírus, que é a situação da Lei 13.979, que deu competência, na verdade não deu, só pediu, porque essa competência já existe, né? É sempre assim, várias normas, principalmente as de meio ambiente, saúde. Ó, gente, o direcionamento é esse aqui para todo mundo. Agora, cada um de vocês, conforme a realidade do estado de vocês, que façam aí os decretos para a galera cumprir, fechando praças que existem naquele estado, mas não existe no outro, que foi o que aconteceu com alguns estados que estão sendo mais afetados, como Rio de Janeiro e São Paulo, que de fato tomaram decisões mais restritivas, mas porque a situação deles tá mais grave do que de outros estados. Então, concluindo aqui, o que eu quero deixar para você? Um pronunciamento não muda o decreto, ok? Então, ainda continua valendo o que foi falado até então, decretado até então, no seu estado, na sua região, conforme a realidade e até a data de hoje, que é 25 de março. Porque pode ser que amanhã você venha assistir isso, tudo tenha mudado. Mas, independente de tudo mudar, essa consciência de que não é função do presidente legislar, ele está ali para administrar, e quem legisla é o Congresso e os estados, por autorização da nossa Constituição, não é nem do presidente, é assim que funciona o nosso sistema, e aí é o estado que faz esse decreto, vamos dizer, ele que manda até ali, é isso que acontece, né? Então, acompanhe e continue tomando as orientações e as medidas que de fato são oficiais. Né? A gente tem um pronunciamento que ele é oficial, mas ele não tem força para mudar um decreto, ok? É isso, eu deixo até da próxima.